estamos com o quarto e último bloco do nosso programa Despertar da Consciência de hoje. Você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser adquirir ou presentear alguém com camisetas personalizadas do Despertar da Consciência, é só você ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138. Sebastião, retomando então aqui o nosso estudo, você falou para a gente um pouco dessa trajetória que faz, né, da mente ao corpo físico, essa interação que se dá desde o princípio inteligente e todas as formas, né, que interagimos mesmo no nosso meio. Como que isso se dá mais praticamente, assim, o que você pode trazer desse elemento? No começo de qualquer criação, nós vamos, a partir de um anseio do espírito, ou de um desejo, da vontade da personalidade ou da alma encarnada, nós vamos unir a nossa vontade de seres encarnados com a nossa própria consciência, formando duas potências ou campos de atração. E a partir do momento que nós começamos a pensar mediante esse projeto inicial, nós enviamos também uma cópia para o cosmos, atraindo do universo cósmico forças orientadoras e ao mesmo forças que quer se promover nessa parceria. Esse pensamento viajou para as incontáveis realidades em nós, trazendo também os elementos que desejam se promover através desse processo. Então nós vemos aqui, no mínimo, uma potência interna somatizando a nossa consciência de encarnados com a nossa consciência total, uma potência externa como forças orientadoras, e duas frações conscienciais, ou dois estados de consciência internos e externos, desejando promover-se ou se aperfeiçoar como alunos ou como aprendizes. Só que esta potência interna surgiu de todas as facetas ou frações da nossa consciência que desejam ou necessitam de promoção, de aperfeiçoamento. E a outra vem do macrocosmo, de todos os estados e instâncias do macrocosmo, porque nós estamos ligados a todo o cosmos. E conforme o que se faz com essa diminuta fração consciencial que estamos gerando, que pode ser um átomo para nutrir uma de nossas células, nós estamos em conexão simultânea com tudo que existe dentro e fora simultaneamente. Então não são somente esses seres assimilados e a nossa própria realidade que vai aprender alguma coisa ou assimilar alguma coisa ou aperfeiçoar. O que se faz dentro de um circuito fechado, aparentemente, está fazendo a todo o cosmos. Por isso que o que eu fizer em mim vai refletir no todo. E esse universo de vidas que sai da minha mente, viaja pelo perispírito e vai aportar-se no corpo físico e ter incontáveis relações com o meio que nos acerca, não é só aí que vai haver as interações e permutas. No campo mental já começa a ocorrer com incontáveis realidades essas permutas incessantes, assim como em todo o universo perispiritual, da mesma forma no universo biológico e tudo mais. Quando eu olho para um simples alimento, o universo ou frações do meu universo está viajando para o alimento e talvez não seja eu que vou comer o alimento, por exemplo. E já se transfere para um outro cenário. Quando eu olho para uma pessoa, há uma transmutação de energia do meu universo para o outro e às vezes do outro para o meu. Normalmente nesse circuito, da mente ao físico e do físico à mente outra vez, os elementos que vão ficar no meu universo serão aqueles que eu conduzir com a forma do amor incondicional. Se eu desejar aprisionar e no caminho ele encontrar alguém que ama libertando, é lá que ele vai ficar. Se eu der um abraço em alguém que tem a proposta mais nobre do que a minha, talvez ali eu já fique sem os elementos que eu estava conduzindo. E assim nos alimentos ou em qualquer coisa que venhamos fazer. Tá, então isso num campo interno é o que seria, de certa forma, essa reprogramação celular. É dessa forma que se dá. Exato. Vamos imaginar um alimento. Se eu olho com compaixão, com ternura, alegria e gratidão para o alimento, há uma possibilidade de eu trazer o elemental, o princípio lei, que vai organizar os átomos, as moléculas, para a manutenção das minhas células. Se eu olho para o mesmo alimento, repulsando ou fazendo qualquer um comentário mental, mesmo que eu não verbalize, descortês, a força orientadora do alimento já foge, e não só ela, a orientadora do alimento total em si, mas de cada célula daquele alimento, se for vegetal ou animal, de cada molécula e de cada átomo. Vai ficando elementos cada vez menores. E se eu já estou
desvitalizado por não ter a força orientadora, eu não vou trazê-la fazendo ou comendo dessa forma ou comportando-se dessa forma. Por isso que quanto mais ampla essa consciência e quanto maior o respeito aos alimentos e quanto mais nítida, clara a proposta de promoção, não só do meu universo, mas de todos os elementos inseridos ou envolvidos, mais ampla será a assimilação das forças orientadoras, das leis que vão gerenciar as formas, e eu vou comer o mínimo e fazer o máximo. Do contrário, eu vou comer o máximo e fazer o mínimo. Ok. Então vamos aqui ler mais uma citação para complementar um pouco mais isso que você está trazendo. Página 274. Gravamos nossa conduta vibracional nessa matéria mental, constituída de vidas menores inumeráveis, e a depender da qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das palavras ou da forma como agimos, atrairemos ou repulsaremos esses trabalhadores do Cristo que nos foram confiados. De alguma maneira é isso que você já estava nos trazendo, né? Exatamente. Então esta relação que eu tenho, por exemplo, com o alimento é uma forma então de eu já estar atraindo ou repulsando, né? Exatamente. Mas vamos atrair ou repulsar sempre em conformidade com a nossa atuação, né? Exato, com o modo de pensar, com respeito a esse próprio pensamento, porque é uma criação ou um aperfeiçoamento daquilo que já existe em nós. E da maneira de sentir, que vai qualificar o pensamento, da maneira de expressá-lo através das palavras ou de como cultivá-los através das ações. Tá, então tudo vai depender sim da nossa atuação. Né? É o que Leon Denis já falava, mediante a vibração de um pensamento ou de uma palavra, hoje eu coloco de uma ideia, de uma emoção, de um sentimento. É, porque mesmo não tendo a palavra, Exato. Né? Eu posso estar repulsando aquilo que eu necessito pela maneira de interação ou de relacionamento com aquilo que nós estamos focando a nossa atenção. Tá, e que aí essa interação pode se dar de todas essas formas, como citado, né? Pensamento, no sentimento, nas palavras ou na forma como agimos, né? Então, tudo isso vai acabar interferindo nessa conduta, né? Exatamente. Às vezes eu quero assimilar a força orientadora da água, do que se coloca dentro da caneca, mas não gostei muito da caneca. Basta isso para expulsarmos todo o elemento que está lá dentro. Então, mas eu não gostei muito da caneca, mas eu posso... Necessito do elemento, mas a caneca no momento é o veículo para trazer. Então, mas eu posso, assim, não gostar da caneca, mas ter tá bom, eu não gostei, mas eu não tenho uma atitude de desprezo por ela. Mesmo assim, mesmo eu não tendo gostado, mas não ter tido uma atitude neutra. Você tentou, mas não conseguiu me convencer. E a moçada está falando que você não conseguiu também convencê-los. Porque o não gostar já é uma atitude de repulsão. Tá. Por mais que eu disfarce, eu falar, não tem a atitude neutra. A atitude neutra é olhar, né? E não ter nenhum julgamento. Não ter nenhum julgamento. Tá. Certo? Fala, não compreendo. Se eu não ainda. gosto, já é um então, julgamento. Já é um julgamento. Você já definiu um comportamento. Eu não gosto, mas então, tudo bem, eu te então aceito, não né? compreendi essas cores, ou vou entender melhor essas cores, esses dizeres, essa moçada que está aqui representando a caneca, e depois eu vou criar esse julgamento. Mas inicialmente eu posso ficar neutro se eu não emitir nenhuma, né, vamos falar assim, fração vibracional no pensar, no sentir. Nossa, então isso realmente, não sei vocês, mas acredito que todos, de alguma maneira, acabam na sua conduta, muitas vezes, quase que diariamente, a gente lança algum tipo de julgamento e como eu falei, mas não gostei, mas é como se eu não estivesse ali repulsando, como se eu não estivesse desprezando. Mas se só de lançar esse julgamento, não gostei muito, mas tudo bem, raramente não fazemos isso, acredito eu, né? Tem pessoas que pegam na casca de um alimento e tem quase que um certo nojo da casca. Tira como se fosse aquilo uma coisa intocável. Naquele gesto, ela já está expulsando todos os elementais que organizam os alimentos. Quer dizer, se não gostou da embalagem que está me protegendo, vai gostar da minha pessoa? Sim. E eles fogem. Então, nós temos que amar integralmente e incondicionalmente todas as ações, até porque todas as expressões de Deus estão ali. Ou melhor, todas as coisas são expressões de Deus, do próprio amor, etc. Okay. Se eu não compreendo, reconheço a minha ignorância. E falo, eu ainda não compreendo, gostaria de conhecê-lo melhor. Então eu vou relacionar com você, a partir desse momento eu vou estabelecer um critério.
A casca me parece que eu não tenho condições ainda de trabalhar, mas eu vou trabalhar o seu interior e você me compreenda, não estou rejeitando você. E com as crianças, como que se dá isso? Porque eu vejo muito claramente, já que você está dando um exemplo de, ai, nem mal toca e já toca na casca e já fica com nojo, alguma coisa assim. Criança tem muito, ai, não gosto disso. Como que se dá isso com a criança, quando ela tem esse tipo de comportamento? Você deveria perguntar como que se dá isso com a mãe que gerou isso na criança. Ah, tá. Porque a criança aprende 10.000 vezes a mais no ventre. Se a mãe não tem esses trejeitos, essas repulsas, isso não vai ser gravado no corpo biológico da criança, porque quem está necessitando do alimento é o corpo. E isso é a mãe que está gestando mais diretamente, o pai e outros vão colaborar. Mas quem está gravando os caracteres dos alimentos no corpo biológico para que haja uma aceitação, a mãe que às vezes tem dificuldade de comer tal coisa, pode fazer esse exercício durante a gravidez para que o seu filho se alimente dos melhores espécimes necessários à configuração e manutenção do seu próprio corpo. A criança em si não rejeita. Você pode ensinar uma criança a comer, por exemplo, acerola verde. Ela vai fazer, às vezes, até uma caretinha, né, no início, mas rapidamente ela vai comer aquilo com naturalidade. Nós é que complicamos a vida das crianças. O agravante maior, então, está com esse pai, com essa mãe que está imprimindo esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento na criança. Principalmente na consciência orgânica, psicoemocional, às vezes. Tá. Não no espírito, que às vezes rejeita essa situação, mas depois ele não consegue gerenciar o contexto. Tá, muito obrigada. Então, estamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, né? Muito esclarecedor. E você que gostou do programa, quer assistir novamente, quer compartilhar com alguém e quer também ver os nossos programas anteriores ou toda a grade de programação da TV Mundo Maior, é só você entrar em nosso site, tvmundomaior.com.br. Se você teve alguma dúvida ou sugestão para o nosso programa, envie-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, muito obrigada aí pelo esclarecimento que você nos trouxe, falando aqui sobre atração e repulsão. Gratidão eterna, TV Mundo Maior, ao telespectador, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos atraíram para esse cenário e possibilitaram que nós enviasse ondas através do mecanismo da repulsão até essas frequências que por esse ensino se interessam. E agradeço a você que acompanhou aqui o programa com a gente. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E já deixo aqui o convite para que você se sinta atraído a estar conosco no nosso próximo programa, onde vamos falar sobre a lei como diretriz. Aguardamos você!